Estamos ao vivo com um convidado mega especial. Que loucura, que loucura. Estamos ao vivo, tá tudo bem por aqui. Estamos com um convidado mega especial aqui hoje. Ele criou uma IA de vendas, que essa IA qualifica, prospecta, vende, faz até recuperação de carrinho, faz muito bem. Ele começou vendendo, bateu muita meta, trabalhou até com Flávio Augusto. Em algum momento da vida ele pensou, cara, chegou a revolução da IA, de vendas com IA. Então eu tô aqui agora com o Pedro Lobão, muito obrigado. Valeu demais, tamo junto. Top! Vamos nessa, né? Vamos nessa. Me conta aí, cara, primeira pergunta. Como é que você entrou no digital? Bom, vamos lá. Eu comecei fazendo engenharia, na verdade, né? E acabei indo para vendas e entrei no digital de paraquedas, né? Tava em vendas, atuando na WhatsApp na época, ali na venda presencial. Então, era ligação, deslocamento, reunião presencial para poder fechar a venda. E aí entrou a pandemia e aí, inevitavelmente, né? Toda a operação comercial da Wiser ali na época, a gente migrou para poder vender o WhatsApp Online, que era um produto que tinha lançado ali meses antes da pandemia, né? Então a gente começou a fazer toda a operação de casa, na época no home office, fazendo as vendas ali através de inside sales, né? Dentro de casa, ligando e fazendo. Então foi quando eu comecei meus primeiros passos ali no digital, a entender um pouco mais o que acontece no marketing, o que acontecia até a chegada ali para poder fazer as vendas. Então foi quando eu comecei a olhar um pouco mais ali pro digital, né? Acabando entrando de paraquedas ali por conta da pandemia. Top. E aí que você começou a fazer as vendas inside sales, que é pegar o telefone, falar com a galera que, né, no modelo de negócio do Flávio Augusto é ligando para as pessoas da tua agenda, faz uma listinha, liga para um, vende, pede indicação para o outro, essa parada. Exatamente, 100% indicação. Então a gente já fazia esse trabalho no presencial. Então a gente fazia, no presencial a gente chegava a fazer pesquisa na rua, levantava os nomes, ligava, pegava indicação e fazia a máquina rodar. E aí, quando entrou a pandemia, aí não tinha como mais fazer pesquisa na rua, né? Então a gente teve que movimentar ali, usar redes sociais e tudo mais para poder levantar os nomes ali, para depois voltar naquele ritmo de indicação de novo, vendendo ali o WhatsApp Online na época. Caraca, que massa. E funcionava essa parada de ir na rua e fazer entrevista? Funcionava, cara, funcionava. Tanto é que agora estão voltando com presencial forte, né? A Conquer, as próprias escolas da WhatsApp estão voltando com presencial forte e funcionava bem. Top. Na pandemia que não tinha como, né? Aí não tinha como, aí teve uma revolução que inclusive foi quando eles faturaram mais. Exatamente. Top. Justamente nessa ação, né? Do WhatsApp Online e tudo mais. Top. Todo mundo em casa e fechando escola e tal, né? Exatamente. Mas e aí de você? Aí você pegou forte na ideia de vender, fazendo indicação, vendendo tal. E como que foi daí pra frente? Boa, legal demais. Eu tava focado muito em vendas, né? Então eu tava assim, eu já tinha dominado aquele processo de vender e puxar algumas pessoas, pequenos times de vendas ali na época. Eu cheguei a ter na WhatsApp 4 pessoas ali no time direto, vendendo e batendo meta semanal. E foi quando eu já conhecia a DNC, eu tinha sido aluno da DNC, que é aqui em São José. Eu tinha sido aluno e aí eu tive sempre contato com a DNC, vi que estava crescendo e acabei vindo aqui para assumir a frente na época B2B, né? Então a DNC é uma edtech, então tá no digital ali, né? Com cursos online e tudo mais, e foi quando eu assumi ali na época o B2B, depois assumi a operação B2C também, a operação praticamente comercial inteira, e a gente escalou bastante ali nesse período. Tá, então você veio do Flávio Augusto e aí veio para São José, começou a trabalhar também numa escola de curso online, que fazia entrega era online também? Exatamente, entrega online, vendia curso de tecnologia, dados, marketing, produto e projetos. Top. E aí você começou vendendo, foi pra gerência. Na época eu já comecei, estruturando o B2B, né? Então já estava ali como gerente B2B, tinha um vendedor, o Jairo, trabalhava direto comigo para fazer as vendas B2B, e depois eu acabei assumindo o B2C já como gerente, puxando o time inteiro ali. Na época tinha 25 pessoas no time comercial, contando vendedores e líderes, e a gente chegou a ter mais de 120 pessoas no time comercial. 120 pessoas no time comercial para Exatamente. uma escola que vendia curso online. Exatamente. Top. Então, experiência no digital com relação à venda de infoproduto. A gente aprendeu bastante. Desde que eu entrei em vendas, né, que eu saí da engenharia, eu foquei 100% em vendas de educação. Então, produtos educacionais, cursos e tá ali no digital, na DNC forte nisso também.
Top. Aí, beleza, cara. Aí você tava na DNC, vendeu, montou um timaço, cresceu o time. E aí, o que aconteceu, cara? E chegou um momento que, quando eu fazia a projeção, né, eu buscava algo diferente, e foi quando eu saí para montar uma empresa, né? Então a gente saiu, eu juntei com o meu sócio é de tecnologia, então eu já tenho know-how comercial. Eu juntei com o meu sócio ali de tecnologia e a gente começou ali em 2023 pensando em soluções de tecnologia para aumentar a conversão em vendas de pessoas do digital, de players do digital, de empresas, edtechs e por aí vai. E aí a gente começou, a gente foi estruturando, entendendo bem a fundo ali como a tecnologia pode ajudar a aumentar a conversão. E aí, com essa frente de IA, não teve como a gente ficar de fora, né? Testando coisas com IA e até chegar ali na solução que a gente tem hoje. Pô, massa. Boa. Você veio com... O que eu achei muito legal da tua proposta é que você tem um comercial, você tem a parte de infoproduto, e aí você focou a sua IA, porque tem muita gente que faz IA para vídeo, para criação de pauta de conteúdo, ou mesmo conteúdo, imagem, IA para milhões de coisas. E tem muita gente que faz tudo e também não faz nada. Mas, enfim, no teu caso, você focou uma IA para conversão, o que eu achei bem massa. Exatamente. A gente, hoje em dia, tem muita coisa genérica, né? Então, acaba que, eu vou entrar na sua operação e eu vou criar uma IA para alguma área de sua empresa. Para financeiro, para marketing, para coisa. Ou se não, eu tenho uma IA para vendas, mas ela vende tudo. Ela vende para dentista, para médico, para tudo quanto é pessoa. E segmento. A gente escolheu focar baseado no nosso background, então todo o nosso know-how de vendas ali, vendendo curso, vendendo produtos educacionais, a gente trouxe para dentro da IA justamente focando na venda no mercado educacional. Então hoje a gente só tem, dentro da nossa carteira de clientes, a gente só tem edtechs e infoprodutores. Excelente. Boa. Cara, foi muito massa. É legal quando a pessoa foca, eu acho muito massa que É difícil focar, cara. É difícil focar porque... Falar não, né? É difícil falar não, porque chega um cara, às vezes ele, nossa, eu quero uma IA pra isso, e aí você tem que virar pro cara e falar, a gente não faz, hein? Você não vende curso e tal, não tá dentro ali do que a gente tá focando, né? Então, aparece muita oportunidade, mas a gente acaba tendo que focar e dizer o não ali, porque senão desvia muito e perde foco, né? Total, cara. Isso vai de cada um, né? É muito louco. Eu também sou de foco, mas teve um convidado aqui que ele prefere falar sim e a empresa dele cresceu de tanto ele falar sim para as coisas. Então, é muito louco, né, para o empreendedor. Na verdade, quem freia mais essa parte é meu sócio, né? Eu sou comercial, né? Então eu quero escalar a receita o tempo todo, entendeu? Pra mim é escalar a receita. Aí ele vira e fala, pô, não faz sentido. E eu respeito e a gente segue assim e tem funcionado. Top, não, tá justo, tá justo. Boa. Você trouxe um cara bom aí. Então a primeira parada é ter gente boa perto. Ter gente boa perto. É. Massa, cara. E aí você falou sobre testes, quando você começou a fazer... porque em algum momento você fechou as portas, né, com você trabalhando para alguém, e aí você abriu o teu negócio. Isso. E aí você começou, cara, agora vamos focar em A, vamos focar em conversão. E aí como que foi os primeiros testes? Como que foi como que foi aí para construir as primeiras vendas? Legal. Na verdade, a gente começou ali com tecnologia para aumentar a conversão. Então, poxa, a gente não sabia exatamente como seria a solução. E aí a gente testou algumas coisas. Então, a primeira coisa que a gente pegou, a gente pensou assim, cara, com a minha experiência, eu gosto muito daquela coisa do skin the game, tá ali vivendo na pele, né? Então, falei assim, cara, a gente não pode montar uma solução baseada numa experiência minha histórica, baseada num passado. Então, a gente tem que montar e testar com vivência no presente. Então, a primeira ideia que a gente teve foi montar um time de vendas e esse time de vendas iria vender algum produto que já existe. Então, a gente seria tipo um time de vendas terceirizado, né? Só que aí, quando a gente começou a levantar possíveis produtos para vender, a gente viu que a margem não fazia tanto sentido para a gente poder pagar bem o time, para poder investir em tecnologia para ir testando, iterando e melhorando a conversão. Então, foi quando a gente, na época, resolveu desenvolver um curso de vendedores, né? Então, a gente gravou uma plataforma, a gente criou uma plataforma de curso focado em vendedores e a gente fez ali um mini lançamento ali desses cursos. E aí, tava com um vendedor na época e aí a gente começou a vender o curso e melhorar o dia a dia ali do vendedor, focando em aumentar a conversão dele. Então você tinha vendedores
de vários produtos, vários nichos, várias coisas, porque eles entravam no curso e não tinha muito acesso para saber, estava aberto para quem era vendedor, vendia isso e utilizava a sua inteligência artificial para ajudá-lo a vender? Então, nessa época a gente não tinha, isso foi em 2023, a gente não estava com a inteligência artificial ainda, a gente estava com tecnologias para vendas. Então, o que a gente fez nessa época? Tava com o vendedor lá, o Léo, e a gente estava com foco em vamos melhorar a conversão. A gente chegou a fazer, cara, um sistema que preenchia CRM automático. Então, o vendedor ele entrava em contato com o lead, e aí o lead, ele... todo o contato, toda a interação, ela era preenchida de maneira automática no CRM para poder ter os dados corretos, certo? E aí, depois, o que aconteceu? Depois a gente começou a ver, a gente sempre acompanhando a IA, né? Então a gente começou a sempre ver ali o avanço da inteligência artificial no mercado e por aí vai, e a gente começou a testar a IA para fazer algumas coisas ali no papel do vendedor. Então a gente começou a testar IA para agendamento de reunião, a gente começou a testar IA para venda, e aí a gente ficou até surpreendido com a velocidade que estava avançando, né? Então já era possível ali fazer agendamento de reunião 100% com IA, já era possível realizar algumas vendas, dependendo do ticket, dependendo da qualidade do lead, já com a IA. E aí foi quando a gente começou a focar 100% na IA. O primeiro desbloqueio foi fazer agendamentos para o vendedor ligar depois. Então ganhava tempo para o vendedor. Ganhava, porque assim, a gente estava ajudando uma operação comercial que ela estava com 20 vendedores. E ela gerava uma quantidade relevante de leads para poder alimentar esses 20 vendedores. E o que acontecia? Sábado, o time trabalhava no sábado de manhã. E aí, do sábado da tarde até segunda de manhã, os leads caíam e não tinha nenhum retorno. Né? Então, a gente começou configurando o primeiro bot, só para dar um retorno nele para ele, avisando que alguém iria entrar em contato na segunda-feira. E depois, com o tempo, a gente foi percebendo que dava para trazer alguma solução, justamente... Pode falar, Ana? Boa. Bom, então, a gente percebeu que dava justamente para ir... utilizando uma IA para poder atender essa demanda de leads do final de semana. Né? Então, a galera ia para casa no sábado, né, e domingo, e a IA fazia os agendamentos, e quando a pessoa chegava na segunda-feira ali para poder trabalhar, quando o vendedor chegava, ele já tinha reuniões agendadas. Então, ele não precisava fazer aquele trabalho de chegar ligando para poder agendar. Então, ele já tinha algumas reuniões e isso acelerava o resultado da segunda-feira. Acelerando o resultado da segunda-feira, acabava acelerando o resultado da semana como um todo. Né? Então, num primeiro momento, a IA ela foi fazendo esse papel. Quando o time estava off, a IA assumia. Tá. Entendeu? E aí, à medida que o tempo foi passando, a IA começou também a assumir grande parte ali do atendimento. Então, essa operação ela usa, por exemplo, hoje, a IA para agendar via WhatsApp e o vendedor para agendar via ligação e fazer as reuniões. O vendedor continua agendando também. Depende muito do produto. Nesse caso, o ticket é 3 e pouco, então os vendedores eles fazem a reunião, então a IA ela agenda pelo WhatsApp e o que não é agendado com a IA pelo WhatsApp, o vendedor liga e agenda também para aproveitar melhor os leads, porque aí você tem os 2 pontos de contato com o cliente. A IA fez um primeiro contato, os que ainda não responderam. Os que responderam você vai ligar, obviamente? Os que agendou, o vendedor vai fazer a videochamada. Quem não agendou, a gente sobe ali num sistema de ligação e os vendedores ligam e agendam. Pô, massa. Então o cara que faz tráfego e fala, cara, não tá funcionando esses leads não estão vindo qualificados, primeira parte é responder o cara no tempo certo. Isso, responder rápido, né? Rápido. E isso aí ela já faz. Isso ela faz. Exatamente. Ela entra, no caso deles, o tráfego ele converte em lead, já cai e a IA já manda na hora ali uma mensagem falando, pô, você demonstrou interesse, tal, e aí já começa ali as primeiras conversas. Boa. O que me perguntaram, aliás, perguntas, podem fazer perguntas. Boa. Não no Instagram, no YouTube, pode fazer perguntas aqui nos comentários que a gente vai responder. Quem tá no YouTube, comenta podcast aí que vai te enviar para o YouTube. Então, pode fazer pergunta, a gente responde aqui. Mas eu sei que teve uma pergunta que a pessoa falou assim, mas vai ser de automação? Aí eu falei, não, cara, automação era... Por isso até que esse nome desse episódio é a nova revolução de vendas, porque a automação realmente deu um gás. Então, por exemplo, o podcast ali é uma automação. Você bota podcast, vai receber o link. Mas é isso, é podcast e link, tá feito.
A diferença da automação para IA é que a automação ela é travada, né? Então você tem ali algumas palavras-chave, você tem algumas coisas que são mais travadas, e a IA ela é mais aberta. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa manda uma pergunta pela primeira vez, às vezes é uma pergunta específica que às vezes uma automação não entenderia. Então, a automação ela precisa ser, né, igual comenta podcast. Se a pessoa comentar tipo panela, não vai acontecer nada, eu imagino, né? Não vai acontecer nada. Então, é exatamente isso. Aí a IA ela entende panela e tenta, o que você quer dizer com isso? E continua a conversa ali com a pessoa. Boa. E como que é essa parada do teste entre a pessoa... Vamos contextualizar só pra galera, né? Então, assim, hoje você tem uma ferramenta que você comercializa para infoprodutores e edtechs venderem mais com uma inteligência artificial, trabalhando 24 horas por dia, recebe lead e ela já atua. Exatamente. Certo? Então, só para contextualizar, para eu fazer as perguntas, porque ele tem uma ferramenta. Então, se você vende no WhatsApp, chama ele aqui embaixo tá o Instagram da Slever, que é a empresa. Pode chamar ele lá, bate um papo com ele, e aí ele vai ver se faz sentido junto com você de implementar essa IA. No final a gente fala mais sobre qual o perfil de cliente e tal, mas eu acho que é massa você que está assistindo, continuar aqui com a gente, que vou fazer várias perguntas com relação à inteligência artificial, principalmente com vendas, que inclusive é o meu desafio, vendas, né? Vendas é desafio de todo mundo, né? Não tem como. Ou o cara, se o cara é muito grande, ele tem desafio porque ele tem que montar time. Se ele não gosta de vender, ele tem um desafio porque ele não gosta de vender. Se ele tem um ticket baixo, ele não consegue construir um time porque as contas não fecham. Então, vendas acaba sendo um desafio para todos. O meu desafio é acreditar que eu não consigo vender. Mas isso mudou já no decorrer de tantos eventos que a gente fez aqui. Aprendi que vender é uma parada diferente do que eu imaginava e isso desbloqueou. Mas mesmo assim, ter uma IA que faz a venda por você não precisa se preocupar com receber não, com quantos contatos eu vou fazer hoje. Óbvio que metricamente tem que saber, mas ela está fazendo uma atuação ali de que um vendedor, cara, às vezes não está num dia bom, e né, seja você, seja alguém da sua equipe. Então, essa parada é muito boa. Aí, falando sobre teste, como que foi como que é entre a pessoa contratar o teu serviço e começar a sair as primeiras vendas? Legal. Bom, vamos lá. Hoje, o que acontece, né? Hoje a gente tem ali a gente faz... Depende muito da operação da pessoa. Então, tem operação que está mais madura, tem operação que não está tão madura. Mas, geralmente, o que a gente faz hoje vamos supor, vou dar um exemplo de um parceiro. Ele já tinha uma operação rodando, ou seja, já tinha ali o marketing mandando ali para um carrinho, para um checkout. E aí, no checkout, caía para os vendedores faziam um abandono de carrinho. Então, tinha um time ali de 5 vendedores, por aí vai, e a galera fazia esse trabalho de venda ali do abandono de carrinho. Então, o que a gente começa a fazer? A gente primeiro entende os atendimentos, entende os melhores atendimentos. A gente tenta fazer, num primeiro momento, a IA fazer exatamente igual o que está acontecendo. Então, a gente vendedor, os melhores vendedores. Então, a gente pega as melhores conversões e tenta fazer já a IA replicar isso. E aí, a partir do momento que a IA conseguiu replicar isso, aí a gente trabalha para melhorar a conversão. Tá? E é óbvio que só pelo fato dela replicar, a gente já tem um certo incremento de conversão, porque ela responde mais rápido. Né? Só por isso. Porque o WhatsApp é uma ferramenta síncrona, né? E aí acontece uma coisa no WhatsApp que a recíproca não é verdadeira. Que é o seguinte, você tem um lead lá, ele te manda uma mensagem. Ele pode demorar para responder você 2 horas, 3 horas, um mês, uma semana, um dia. É lógico, aí tem estratégia de follow-up, você pode reengajar, mas o lead, ele se sente no direito e ele tem esse direito de demorar para responder. Mas quando ele manda uma mensagem, ele quer uma resposta imediata. Total. Ele demorou 3 horas para responder, mas ele mandou uma mensagem, ele quer que você responda em 1 minuto, 2 minutos. Ele não quer que você demore o mesmo tempo que ele demorou para responder. Então, acaba que o vendedor, muitas vezes, ou ele tem, por exemplo, muito volume, e aí é insustentável ele conseguir dar a atenção imediata para todos. Então, a gente, por exemplo, a gente chegou a trabalhar com clientes que o vendedor atende 150 pessoas por dia. Então, como que ele vai dar atenção para todo mundo de imediato? Não tem como, é humanamente possível. Total. E aí que a IA entra. Boa. Boa. Ah, massa. Então,
sobre teste. E sobre aí de venda mesmo. Qual que foi a venda mais... Você tem acesso, né, para fazer os treinamentos, né? Você faz junto com o CEO, enfim, que a gente contratou lá. De todas, qual que foi a venda que você viu que a IA falou, você falou, cara, a IA mandou muito aqui? Cara, é interessante isso porque o mais interessante dela é que ela não perde a paciência, né? Então, assim, quando um vendedor, ele tá ali, ele tem uma meta, ele tem a pressão para bater a meta, ele tem todo esse processo, muitas vezes ele perde a paciência. E aí ela não perde a paciência. Então, teve um caso de um curso de idioma, né, de inglês, e que a pessoa ela é mais velha e ela tinha uma certa dificuldade. Então, assim, você vê que a IA, lendo a conversa, você fica assim, meu Deus do céu, não vai dar certo. Tipo assim, pô, como que a IA gasta essa energia, né? Se fosse uma pessoa, ela fala, não vou gastar essa energia com essa pessoa. Total. E a IA lá, com paciência e tudo mais, às vezes dúvida besta, assim, né? Simples. Pra quem o vendedor tá ali no dia a dia, tá acostumado, parece ser uma dúvida simples. Total. É besta, mas a IA, ela entende toda dúvida como qualquer dúvida. E ela tá ali com a função dela de resolver aquela dúvida. Então tem esses casos, né, de que a IA precisa ter muitas vezes muita paciência, e aí ela tem essa paciência, e aí ela converte essas pessoas que precisam de uma atenção maior. Tem casos também de, casos muito assim, que às vezes a pessoa não sabe o que responde, entendeu? Então, por exemplo, você tem ali um caso de a pessoa falar assim, poxa, eu tô aqui sei lá, no hospital, não sei o que, com meu pai doente e tudo mais, aí você pega, um vendedor, pra ele errar a mão ali, 2 palitos. Total. Pra ele falar alguma coisa ali que perde a pessoa. E aí, não, super entendo, poxa, que pena você tá nessa situação, e tal. Quando for o melhor momento, eu tô aqui pra te ajudar, conta comigo. Então, ela consegue trabalhar esses casos muito... Tem um caso muito curioso, cara. Boa. Não foi uma venda, mas foi um caso bem curioso. A gente estava ajudando ali uma operação, e aí começou a ter alguns leads mais qualificados. E aí, do nada, entrou uma pessoa lá falando assim, olha, eu tô aqui com meus filhos, a gente tá passando fome, pelo amor de Deus, me manda um Pix. O que um vendedor responderia numa dessa, hein, Pedrão? Cara, eu acho que vai do perfil do vendedor. Vai do perfil, né? Mas não, cara... Difícil, né? Não vai ser uma venda que ele vai querer fazer. Não, né? não vai ser uma venda, mas tipo assim, pode ser uma resposta que seja perigosa pra marca da empresa, Total. você percebe? Então a IA, ela respondeu uma coisa muito inteligente, cara. Ela virou e falou assim, poxa, eu entendo sua situação, deve ser muito difícil estar nesse cenário, eu não tenho autorização para te enviar um Pix, mas eu recomendo fortemente você procurar assistência social da sua cidade para poder te ajudar nesse quesito. Nossa. Assim, pum. Entendeu? E a pessoa, né, parou de responder. Não sei se era golpe ou não era, mas assim, você entende que a IA, ela consegue se adaptar a cenários muito diversos, cara. Isso que é legal, isso que é interessante. Não é nem o perfil do vendedor, é o perfil espelho do cara que tá falando. Às vezes ali, exatamente, às vezes ali é uma coisa muito pontual ali que às vezes precisa ser falada, que às vezes nenhum vendedor saberia como responder. Né? Falando agora, fala, cara, era essa a melhor resposta mesmo, né? Mas na hora não... na hora ali, na correria, com 150 pessoas para falar, às vezes não tem nem tempo para pensar. Teve uma vez que a gente fez uma estratégia de follow-up, né? O que acontece? Quando a gente fala que o WhatsApp é ferramenta síncrona, muitas vezes a pessoa ela tá ali, tá quase comprando às vezes, e aí foi gol do time dela, ela foi comemorar, ou a esposa chamou, o filho chamou, ou entrou numa reunião, aconteceu alguma coisa e ela parou ali o processo. E aí é muito bom, quando se fala de WhatsApp, é muito bom se fazer, na verdade, em vendas, independente do canal, é muito bom se fazer os follow-ups, que é você reengajar a pessoa na conversa, chamar a pessoa ativamente de novo, para ela poder retomar a conversa. Total. Então, quando a gente fala da IA já ter essa estrutura, já ter programado fazer isso, a gente consegue um reengajamento muito maior do que com o vendedor. Então, teve uma vez que a gente fez uma ação no time de vendas, imagina, 120 pessoas no time. A gente fez uma ação falando de follow-up, a importância de follow-up, o quanto o follow-up aumentava a conversão para não desistir dos leads e tudo mais. E aí, teve caso ali no meu time da galera mandar assim, interrogação. Entendeu? Imagina, você tá conversando com a pessoa parou de responder. Esse foi o follow-up da pessoa. Aí o follow-up do vendedor era uma interrogação. Ou era tipo assim, Pedro? Interrogação. Tipo assim, cara, isso não converte, entendeu? O cara olha isso, o cara não sabe nem o que responde. Ele vai responder, oi. Não vai. Ele vai falar, pô, cara é chato. Chatão. Chatão, né? Então, assim,
Aí a gente tem que fazer todo um retrabalho, pô, como que faz um follow-up bem feito e tal, tal, tal. Então você vê que muitas vezes, dependendo da operação, dependendo do volume de leads que o vendedor lida, ele acaba virando automático também. Entendeu? Então isso já acontece. Então, se, por exemplo, se um vendedor está lidando com 150 pessoas, não tem como ele ter uma personalização tão alta. Por mais que ele seja humano, não tem como ele ter uma personalização tão alta. Eu falo isso com experiência prática. Porque na época da pandemia, eu estava fazendo as vendas do WhatsApp online, né? Pelo WhatsApp, ligava muito, né? Mas teve uma época que eu estava fazendo um trabalho forte ali no WhatsApp. E aí, eu estava gravando um áudio. Tava de home office, tava ali no meu escritório, ali, gravando um áudio. Quando eu saí pra ir na cozinha ali pegar um café, eu gravando o áudio, eu vi a minha esposa lá arrumando umas coisas e eu vi ela de relance, assim, fazendo assim, tipo, imitando o que eu iria falar no áudio. Aí, quando eu mandei o áudio, eu pensei assim, cara, tá tão automático que ela já sabe de cor exatamente o que eu vou falar no áudio. Você percebe? Então, assim, ó, eu sou um humano falando com um humano, só que de tanto eu fazer isso todos os dias, com 100, 200 pessoas por dia, cara, ficava automático. Pra ter produtividade. Pra ter produtividade. Mas nem sempre funciona porque o vendedor, o cliente, ele tem um perfil diferente, ou enfim, não era aquela melhor resposta. Massa demais. E falando até disso, sobre humanamente impossível, tem limite para uma IA operar? Eu acho que não, né? Mas acho que vale a pergunta. Cara, não tem, assim. Hoje em dia, por exemplo, quando a gente fala de IA no WhatsApp, os limites eles são mais do meta do que da própria IA, né? Então, são coisas que aconteceria com o vendedor mesmo. Por exemplo, bloqueio de número, aquela coisa, mas quando a gente usa API oficial, acaba minimizando muito mais esse tipo de problema. Total. É normal, né? Aí é da ferramenta de WhatsApp mesmo. Acontece com o vendedor, né? Se o vendedor ele tem um volume... Nossa, eu na época do WhatsApp eu tive vários números bloqueados, né? Imagino. Eu tive não com a IA, eu fiz um disparo automação no ano passado, uns 3 meses depois do evento, talvez novembro do ano passado, eu fiz um disparo com API oficial e tomei bloqueio. Quantas pessoas foram? 1.000, eu acho. 1.000? Eu tomei bloqueio de API oficial. Também foi spam. Foi spam. Total. Aí não tem total. como, né? Mas foi muito louco, porque eu fiz os teste AB antes de disparar. Peguei uma amostra, fiz os testes. É muito louco quando você faz teste assim, que você vê a taxa de resposta de uma para outra é completamente diferente. É completamente diferente, cara. E aí você põe tudo na errada, você torrou todo o dinheiro, né? Então a gente fez o teste e aí disparei. Fiz o teste, acho que fiz 3 testes B. Depois falei, esse aqui deu bom, agora eu vou colocar todo o restante aqui. Tomei bloqueio na hora. Na hora. E aí de BM, né? Aí toma um bloqueio meio... Sério, cara? Não da BM, mas do número. Do né? número lá dentro. Então, do número lá dentro. Diminuir as suas como se fala? A sua pontuação lá dentro, enfim. Aí troca e não sei o quê. Caso, mas ainda você fica você fica ali marcado, né? Nesse caso, a recomendação é, por exemplo, quando você vai fazer uma ação pontual que você não está acostumado a fazer, o ideal é você ir escalando ela e monitorando a qualidade do número. Porque dentro da ferramenta do Meta, ali da BM, você consegue ver se a qualidade do número ela tá baixa, média ou alta. Então, por exemplo, a gente tem parceiro que utiliza alguns números ali, né? Acho que são 2 números. E os 2 números, eles sempre ficam ali em qualidade média ou alta. Quando algum deles vai para qualidade baixa, a gente diminui o volume dele jogando para outro número. Legal. Então a gente consegue monitorar. A vantagem de usar a API oficial, de não usar a API oficial nessa parte de bloqueio, é que o bloqueio ele vira previsível. Porque eles não simplesmente chegam e bloqueiam. Eles vão te dando a nota do número. Então, se você vai acompanhando a nota do número e ela tá baixa e ela vai continuando baixa, aí você toma o bloqueio. Entendi. Talvez o que aconteceu com você, você não tava usando tanto, aí quando você deu um pico, e aí acabou acontecendo de uma vez. Comprei o WhatsApp, pluguei na API, fiz o teste AB, gol. Tomei. E às vezes esse próprio número de WhatsApp que você comprou já estava marcado. Talvez. Ser também. Pode ser também. Massa. Às vezes teve um colega nosso que ele comprou um número
e ele comprou o número já tava bloqueado do WhatsApp. Você acredita? Nossa, Ele cara. comprou o número, botou no celular, ele entrou no WhatsApp e não conseguia. Tava esse número está bloqueado. Nossa, que fazem. Aqueles chips, eu acho que as operadoras ela tem uns chips ali de rotatividade alta, né? Eu acho que são os pré-pagos e tal. E aí Você compra acaba tendo esse crédito, aí problema. depois toma bloqueio, você para de pagar, ele joga no mercado, mas O bloqueio reativa, continua. mas no WhatsApp não. E me conta da galera. Ô, meu povo, vou falar uma parada pra vocês aqui nessa câmera aqui. Eu formatei a minha máquina. Então, se você vê que está piscando esse computador, foi porque nós fizemos formatações e a tecnologia, ela às vezes, ela nos surpreende. O conteúdo é muito bom. Então, continua aqui. Se você quiser não olhar para sua tela se está te incomodando muito, tá top também. Nos próximos, a gente... Tecnologia, meu povo. Top? Eu acho que é isso, porque só foi a única coisa que a gente fez foi formatar. E a hora de voltar, tá com os glitches. Isso aí não é técnica de retenção, não, Pedrão? Porque o frame fica mudando, né? Eles Aí falam que tem que mudar a cada 1 segundo e meio, não tem um negócio assim? Boa. Tá acontecendo isso. Fechou. É muito bom. Cara, me conta aqui de erro que a galera faz hoje, do que você vê no mercado, de concorrentes, do que o mercado faz com relação a vendas que vocês fazem diferente e que converte melhor. Ou pode ser tanto na metodologia, pode ser na ferramenta, onde você enxerga hoje que é uma coisa que a galera faz, fala, Cara, hoje em dia, na verdade, o que acontece, né? A gente tem tecnologias, a gente tem ferramentas, a gente tem solução, tem a da Slever, mas tem outras também, mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas não têm clareza de quando usar cada solução, cada ferramenta, cada tecnologia. Então, muitas vezes fica dando um soco em ponta de faca, tentando escalar alguma coisa. Então, por exemplo, tem gente que às vezes chega pra gente, pô, quero botar uma IA pra vender. Eu tenho um vendedor e gero 5 leads por dia. Poxa, 5 leads por dia? Não faz sentido você investir numa IA para poder atender 5 leads por dia. Isso aí uma pessoa ela consegue atender muito bem 5 leads por dia. Ela consegue dar uma boa atenção para 5 leads por dia. Total. Certo? Então, assim, existe várias coisas ali. Aí entra aquele conceito da zona morta, entra uma série de coisas que faz com que as pessoas muitas vezes ficam gastando muita energia tentando fazer uma coisa funcionar, sendo que ela não foi feita para funcionar daquela forma. Então, por exemplo, quando a gente fala de ticket R$100, cara, não faz sentido você ter vendedor vendendo um produto de R$100, entendeu? Porque o vendedor ele precisaria vender muito, e você pagar a operação comercial, você pagar uma série de coisas, não faz tanto sentido. Mas em contrapartida, você tem ali um ticket de 50 mil, você vai precisar de um vendedor para poder fazer uma videochamada, poder fazer uma reunião, para poder trazer confiança da pessoa para compra. Total, só para não assustar a galera aqui, não é entre 100 e 50 mil, e só vale 50 mil, né? Acho que chegou a hora, chegou a hora de falar um pouco sobre quem é o perfil de cliente, que horas que é uma excelente oportunidade para ter uma ferramenta de IA atuando e vendendo para ele. Legal. Hoje a gente trabalha com clientes ali que geram pelo menos ali 600, 700 leads por mês e a gente chega a ter cliente ali que gera 20 mil, 30 mil leads por mês. Então, varia muito nessa faixa. Aí, em relação a ticket, tem uma coisa muito interessante, né? Quando é ticket mais baixo, a IA ela já consegue fazer um papel de venda. Então, se fala um produto de 500, 600, 1.000, 2.000 reais, a IA ela já consegue fazer um processo de venda no WhatsApp. Quando a gente fala de ticket mais alto, pegando 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, por aí vai, a gente tem a IA muito mais fazendo o papel de SDR, que é justamente agendando para o closer fazer uma reunião, por exemplo. Porque o cara espera, vou comprar um ticket de 5, 3 não, mas 5. Eu acho que uma grande parte quer... Depende muito. Depende de onde que ele veio. Se ele veio de uma esteira, né? Isso. A dúvida sempre é, um vendedor, uma pessoa, consegue fazer a venda desse lead para esse produto no WhatsApp? Consegue. Se uma pessoa consegue, a IA vai conseguir também. Top. É esse raciocínio. Legal. Agora não, precisa ligar, precisa ir presencial, precisa fazer uma videochamada. Aí a IA ainda ela não substitui o vendedor na mesma qualidade. Tem soluções ali que estão começando a fazer isso, mas muitas vezes não justifica o custo. Então, por exemplo, tem solução Por isso hoje... que ela vai de SDR. Por exemplo, tem solução de ligação de IA hoje, mas ela não justifica o custo. É mais fácil, é mais barato pagar uma pessoa. Então, tem essa relação também, né? Para poder fazer acontecer. Hoje,
acaba ficando mais barato você pagar uma IA que vende pelo WhatsApp do que pagar muitas vezes uma pessoa que vende pelo WhatsApp, dependendo do volume que ela tem de vendas no WhatsApp e de leads. Certo. Falando disso até, cara, o que você acha? Falando disso, o que você acha que vai ser o futuro de vendas com IA? Porque as coisas estão avançando muito, né? O que você acha que vai ser o futuro de vendas com IA? Você pode falar essa é a pergunta. Boa, top. Responda como. Cara, assim, olhando a longo prazo, pode ser que tenha ali a IA substituindo ligação, substituindo videochamada e tudo mais, mas quando a gente chegar nesse nível, a gente vai ter outras preocupações, né, no mundo como um todo. Olhando para um prazo um pouco menor ali, que a gente já sabe que é fato e que vai acontecer, é o quê? Você vai ter tudo que é WhatsApp, tudo que é uma conversa ali pelo WhatsApp, quando a gente fala de EdTech e players do digital, vão ter vendas no WhatsApp. Isso é fato, vai acontecer. E tudo que é ligação, videochamada, vão ter pessoas. Então, por exemplo, tem uma operação de um conhecido meu que é uma operação grande. Eles têm 160 vendedores. E já está com um projeto de, a partir do ano que vem, tudo que é WhatsApp, tudo que é contato com os leads pelo WhatsApp vai ser IA. E tudo que é contato por ligação vai ser vendedor. Com ligação e videochamada. Então, eles vão ter algumas possibilidades ali de reduzir a operação por conta disso, né? Porque você tem a IA atendendo o WhatsApp e, além disso, você começa a ter algumas garantias, né? Porque quando você tem uma IA operando no WhatsApp, você tem certeza que a IA vai fazer o que tem que ser feito, que é mandar uma mensagem assim, tá, XPTO, seguir o padrão, o follow-up não vai ser um ponto de interrogação, e ele vai existir, né? Ele não vai ser uma incógnita, né? Então, isso vai acontecer. Então, você tem uma garantia de padrão de atendimento, você tem uma garantia de que a pessoa ela vai receber ali 7 tentativas de contato, 5, dependendo da operação. Então, você tem algumas garantias ali com IA que você sabe que vai acontecer. E aí tem uma outra vantagem também quando a gente usa IA, que é o quê? A IA, ela consegue, a gente, por exemplo, lá na nossa plataforma hoje, a gente tem uma IA que ela faz o processo de venda, né? Uma equipe de IA que faz o processo de venda, a gente tem uma IA que analisa o sentimento da conversa, mas uma interessante é o quê? A gente tem uma IA que analisa em qual etapa do funil de vendas a IA tá dentro o lead está dentro da conversa. Então a gente consegue fazer um desenho do funil dentro do WhatsApp. Isso é uma dor que a maioria dos nossos parceiros tem, e eu tinha, né, na época, que é o quê? Cara, mandei o lead pro vendedor, o que está acontecendo no WhatsApp, dentro do WhatsApp, eu não sei. Eu sei que eu mando tantos leads e sai tantas vendas, mas quantas pessoas receberam o link e não compraram, quantas pessoas tiveram determinada dúvida, eu não tenho esses dados. Com a IA, a gente consegue ter esses dados. E isso não é um demérito do vendedor, isso é porque é tecnologia, cara. Porque assim, eu que atuei vendendo, eu sei que não faz sentido eu ficar parando o atendimento ali que eu estou fazendo para poder preencher um CRM para poder ter os dados. Então, se eu estou atendendo 100 pessoas no WhatsApp por dia, como é que eu vou ficar parando para informar em qual etapa do funil está cada um? Né? Então, hoje com IA a gente consegue ter esses dados on time. Então, a IA ela tem uma IA ali que ela fica monitorando a conversa o tempo todo e ela entende qual etapa do funil tá. Então, a gente consegue ter o desenho do funil. Isso é interessante porque aquela maturidade de dados que já tem há bastante tempo no marketing, né? Hoje o marketing a gente tem muitos dados, né? E em vendas muitas vezes a gente não tinha, né? Então, quando a gente fala disso, a gente traz essa maturidade. Como se fosse no tráfego, né? O cara teve tanta impressão, no caso do vendedor era mandei impressão e vendeu, impressão e resultado. Agora a gente tem tem as próximas fases. Quantas pessoas responderam? Eu tô falando isso porque eu vi, a ferramenta é massa, eu utilizei para fazer as conversões aqui e chegou uma hora que eu falei, cara, eu queria muito, uma hora assim, né? Bem rápido, mas eu falei assim, cara, eu queria muito saber como é que tá. E aí abriram comigo o Dash e tinha lá o funil bonitinho. Quantas pessoas responderam, quantas pessoas receberam o link e, obviamente, quantas compraram. Então, dava para fazer as métricas que a gente quer fazer de um jeito rápido e a gente sabe o que aconteceu. Ao vivo. A gente sabe o que aconteceu mesmo. Então, muito massa. Eu tive uma operação aí de vários vendedores vendendo e, na verdade, era a Isa, que era minha IA, é a Isa, entrando em contato com todo mundo para a gente saber e depois a gente fez as ligações um a um. Então, pô, foi massa, é muito massa a ferramenta. Se a sua não tem isso,
Não, de verdade vai faltar essa parte aí, porque ajuda, mas você não tem métricas de melhoria, então é difícil. Se a copy foi boa, né, você tem que ir uma mensagem por mensagem, então te ajuda a crescer. Aí falando até de melhorias e de visibilidade nisso, você acha que o teu período de vendas na WhatsApp, teu período como vendedor e gerente fez diferença na tua ferramenta? Faz, total, porque o que que acontece? A gente... É muito fácil você falar que você consegue construir uma ferramenta para fazer uma coisa que você nunca fez, né? Então, assim, hoje eu olho e às vezes, por exemplo, eu acompanho ali, né, muitas vezes as conversas dos clientes e tudo mais, às vezes a IA fala um negócio, eu falo, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. E aí eu já mando lá pro meu sócio de tecnologia para poder ir melhorando. Então, assim, ter essa expertise, porque vendas ela tem muito feeling, tem muitas vezes usar a palavra certa do jeito certo no momento certo, a pergunta certa da forma certa. Então tem uma série de coisas que você tem que ter cuidado. Então como que você vai estruturar tudo isso sem ter essa expertise, né? Então a gente ter vivido isso na prática foi muito bom. E além disso, né, ter feito vendas por ligação, por WhatsApp, tudo isso me permitiu entender, por exemplo, a diferença das vendas em cada canal. Então, se eu estou fazendo uma ligação, eu tenho uma estratégia específica ali que funciona muito bem na ligação. No WhatsApp, eu não posso querer pegar ali tudo que eu falo na ligação e trazer para o WhatsApp. Uma mensagem gigante que o cara não vai ver. Não vai ver. Eu vou mandar um áudio de 3 minutos, não faz sentido. Total. Então, eu preciso ser mais objetivo, eu preciso ser mais prático, eu preciso ser mais estratégico. Então, tem uma série de coisas ali dentro do WhatsApp que a gente consegue usar para poder potencializar o resultado. Tem vários detalhezinhos, né? Detalhezinho da série, por exemplo. Sabe desse? Da série? Não. O que acontece? Quando a gente fala no WhatsApp, justamente pelo WhatsApp ser uma ferramenta assíncrona, né? Então, você manda uma mensagem pro Pedro, o Pedro vai responder quando der. Certo. Então, na minha mensagem, eu tenho que ter algum gatilho, eu tenho que ter alguma coisa que faça você querer voltar. Né? E é o que acontece na série. Por que a série a gente maratona, você sabe? Você começa a assistir um episódio. Por que você fica querendo ver o próximo episódio? Porque não acabou e ficou uma coisa lá dentro que não fechou. Ficou uma coisa lá dentro. Mas muitas vezes é o quê? Você tem, quando eles criam a série ali, tem os episódios, você tem o primeiro episódio, você tem o segundo episódio, o terceiro e por aí vai. Basicamente o que eles fazem é o quê? Muitas vezes pegar ali os 30 primeiros segundos do segundo episódio, 1 minuto do segundo episódio e colocar no final do primeiro. É só isso. Às vezes é tipo, cara, a gente tá aqui falando, aí a gente ouve alguém andando, batendo aqui na porta, e aí cria aquele suspense, aí chega no próximo episódio, às vezes não era nada demais. Entendeu? Mas é por quê? Porque fica uma coisa inacabada. Então, quando você vai mandar um áudio, por exemplo, no WhatsApp, você não pode simplesmente falar a informação que a pessoa pediu. Você tem que trazer algo que faça com que ela queira retornar ali. Né? Então, você traz uma curiosidade para ela. Então, por exemplo, na época que eu vendia o WhatsApp Online, a gente mandava um vídeo ali para a pessoa, né? E eu falava para a pessoa, assim que você assistir o vídeo, você já me avisa que eu vou fazer uma última pergunta antes de passar o valor. Então, eu deixava a pessoa curiosa para saber qual que é essa pergunta e curiosa para saber qual que é o valor. Porque todo mundo quer saber pelo menos o valor. Então, esse gatilho fazia a pessoa ver o vídeo. Então eu mandava o vídeo, só que às vezes ela estava trabalhando, estava numa reunião. Só que ela viu o vídeo às vezes 2 horas depois, 3 horas depois. Total, ela falou, agora eu tô no banheiro, eu vou assistir. E aí ela ouviu o áudio, tá falando, opa, ele vai falar o valor e vai fazer uma pergunta. Que pergunta será que é? Aí a pessoa falava, assisti? Oi, assisti. Oi, assisti o vídeo. Aí eu falava a pergunta e continuava vendo. Massa. O bom de falar com o vendedor é isso, né? Eu ia falar assim, cara, dá um exemplo. Ele já deu exemplo antes de... Isso chama antecipação. Antecipação. Já põe as objeções, já antecipa a objeção. Massa demais. O vendedor é uma parada muito massa. Cara, falando de tudo que a gente falou, eu sempre faço uma pergunta aqui. Qual que é o seu superpoder? Meu superpoder, cara? Seu superpoder. Pode parecer desconexo, mas a sua ferramenta ela é um espelho do que você é, teoricamente. Meu sócio, né? Sim. Uma junção ali. Né? E você, o que você acredita que é o teu superpoder? Pode ser para negócio, pode não ser, mas normalmente vai ser, né? Cara, tô pensando aqui, viu? Eu acho que talvez... Eu acredito que o meu superpoder seria ter a humildade por aprender. Então, assim, eu acho que ninguém é tão ruim que não pode ensinar nada. Né? Então, ao longo da minha jornada ali, eu costumo falar que a gente tem que honrar as pessoas que contribuíram na nossa história, né? Então, isso tanto para a pessoa quanto para a empresa, né? Então...
desde que eu comecei a minha jornada, lá atrás, eu sempre aprendi muito com muitas pessoas. Então, tem várias coisas ali muito marcantes que eu aprendi e fui adaptando. Então, por exemplo, na WhatsApp eu aprendi com a Keila, né? Keila Pelfeld. Ouvir é ouro, falar é prata. Então, isso, cara, muda a vida. Como que é? Ouvir a ouro? Ouvir é ouro, falar é prata. Ah, ouvir é ouro, falar é prata. Ouvir é ouro, falar é prata. Justo. Então, isso na venda, porque a gente tem um hábito de, pô, quanto mais eu falo, mais é a maior probabilidade de vender. E é o contrário. Quanto mais eu pergunto e mais a pessoa responde, mais é a probabilidade de eu vender. Então, tem que fazer pergunta inteligente com que a pessoa continue respondendo. Isso se aplica na IA, por exemplo. A IA, ela tem que ouvir mais do que falar. E uma série de outras coisas. Né? É verdade, né? Eu tava ouvindo um treinamento esses dias de negócio e aí tem a ver com isso. O exemplo bobo é: oi, tudo bem? Todo mundo vai responder: oi, tudo bem? Né? Tá tudo bem? Exatamente. Só que se você a partir daí for falar suas coisas, eu tenho certeza que alguma coisa não tá bem na vida dessa pessoa, né? Então, se a gente tá falando de alguma coisa específica, tá tudo bem com a sua taxa de pagamento nas ferramentas, na tua plataforma de vendas? Tá tudo bem, pô, não é uma coisa que eu tô me preocupando agora. Mas vai continuando a conversa e vai perguntando, chega uma hora que ela fala assim, não, cara, realmente eu tô deixando muito dinheiro na mesa. Exatamente. Isso nesse exemplo, né? Mas o oi, tudo bem é uma analogia do tipo, não é, a pessoa não, na primeira resposta mas se você perguntando 3, 4, 5 vezes, de formas diferentes também, para não ser o chatão, de visões diferentes, ela vai te dando informações importantes, né? Exatamente. Na tua narrativa. Acaba que o que acontece? A venda, o adulto não, um ser humano, ele não gosta de imposição, né? Então, ele gosta de sentir que ele tá com a situação na mão, com controle, e ele não gosta de ser imposto. Então, se eu chegar para você e falar, Pedro, compra esse curso de espanhol aqui, você não vai comprar. Você vai falar, pô, por que esse cara tá falando que eu tenho que comprar esse curso? Ele nem me conhece, sabe? Tipo assim, começa a gerar um atrito muito grande. Então, a pergunta que eu vou fazendo, a pergunta que a IA vai fazendo, a pergunta que a gente tem que fazer é uma pergunta que a resposta da pessoa vai caminhando ela para chegar na conclusão de que faz sentido comprar o curso de espanhol, por exemplo. Mas para isso acontecer, a gente precisa ser muito transparente a dor que você tem versus a solução que tem na mesa. Porque não adianta nada se não empurrar a venda, aí é uma outra linha que eu acredito que não faz sentido. Né? Tipo, tentar vender algo que não serve para a pessoa só por vender. Né? Então, quando você tem uma pessoa que tem uma dor e você vende a solução que resolve aquela dor, logicamente, a pessoa vai concluir que ela precisa dessa solução, porque ela tem essa dor. Então, você precisa entender a dor e você precisa ajudar ela a concluir que a sua solução é a melhor solução para resolver aquela dor. Top. Cara, nós estamos chegando próximo ao fim. Já, cara? Próximo ao fim. Não estamos no fim, ainda tem mais perguntas. Conta os próximos passos que tem aí com você. Do Pedro Lobão, quais são os próximos passos que você está trazendo para o mercado? O que você está imaginando para o futuro Pedrão? Como que tá? Legal. Bom, primeira coisa assim, que eu acho interessante trazer, você até mencionou, poxa, eu não acreditava que eu poderia ser um bom vendedor, né? Então, primeira coisa, eu sou entusiasta de vendas. Então, eu acredito muito que todo mundo é um vendedor, todo mundo precisa ser um vendedor, né? Porque tudo é vendas. Você vai, às vezes, negociar, tipo, pô, com sua esposa, onde vai jantar, ou o que vai fazer nas férias. É uma negociação, é uma venda. Então, a venda, ela tá em todo lugar. E aí, o que a gente faz, né? Então, como eu sou entusiasta de vendas, e eu acredito que com a tecnologia, com a IA, a gente acaba deslocando os vendedores que não ficam para trás para cargos que fazem mais sentido, por exemplo, vendas B2B, por exemplo, vendas de relacionamento, vendas de ticket mais alto, vendas às vezes presenciais, venda, por exemplo, de videochamada para ticket de 50k, 100k, 200k. Então, a gente acaba direcionando o vendedor. Então, pensando nisso, a gente tem uma comunidade gratuita também, que chama AWS Club, né? E essa comunidade são vendedores que a gente sempre está puxando a orelha deles, porque muitas vezes o vendedor está focado em bater meta, correr atrás de meta, né? E a gente puxa a orelha deles, traz eles, se você não investir na sua carreira, se você não estudar, você vai ficar para trás. Porque a IA já está fazendo muita coisa e vai fazer cada vez mais. Então, se você não se especializar na onde está caminhando, que é o que? Usar a IA a seu favor. Você tem, por exemplo, se é um closer, você tem uma IA fazendo agendamento para você, você vai ter mais agenda, você vai vender mais. Você, por exemplo,
é um vendedor B2B que tem ferramenta de IA qualificando o lead ali, te ajudando ali, você vai vender mais também. Então, a gente tem essa ação, então a gente vai continuar com essa ação, porque é uma coisa que eu acredito, né? A gente tem que estudar, não pode ficar para trás, então os vendedores estão ali estudando, se atualizando com esse cenário de tecnologia. E a IA tem muita coisa que dá para fazer com a IA, ali voltando agora para a empresa, para a Slever, né? Tem muita coisa que dá para fazer com IA. Então, meu sócio, o foco dele é no produto, né? Hoje a gente tem a gente não tem ali, por exemplo, fidelidade com os clientes, então isso é proposital para pressionar a gente a entregar o resultado. Então, como a gente vende uma IA de vendas, a gente vende ROI. Então, se o nosso cliente está tendo um ROI, ele não vai sair da gente, né? E se ele não tiver, ele vai sair. Então, a gente tem que ter essa clareza, então a gente está focado nisso. E aí tem muita coisa que a gente está fazendo, por exemplo, de produto. Algumas coisas que já dá para eu falar é a parte de treinamento, né? Então, dá para fazer cada vez mais treinamentos mais robustos, dá para fazer cada vez mais treinamentos em que os próprios leads e as próprias conversões daquela empresa vão treinando a IA. Então, a gente começa a entender... Como se fosse um pixel do Facebook que entendeu o checkout, entendeu venda, ele fala, agora eu vou te ensinar aqui IA. Exatamente. Então a gente tem, por exemplo, o que acontece nas vendas, o que acontece nas não vendas. Tá. Quais foram os motivos de perda? Por que a pessoa não comprou? Às vezes a gente consegue ter insight que serve para outras áreas. Às vezes o problema ali é uma insegurança com suporte, às vezes o problema é uma insegurança na comunicação da oferta, entendeu? Teve um caso de uma empresa, de um colega meu, que eles têm um resultado muito bom no produto deles. Muito bom, um resultado acima da média, um resultado... No momento da entrega, ele faz... ele faz um resultado absurdo. Só que o resultado é tão bom que parece mentira. Então, se ele ficasse martelando muito nisso, perdia a credibilidade. Então, o que a gente percebe? Que teve que diminuir o pé nisso aqui, porque parecia mentira de tão bom. Por exemplo, a gente tem um caso prático na própria Slever. A gente tem um parceiro que ele chegou a ter, investindo nas ferramentas, 22 de ROI. 22. Então, como que a gente vai falar isso? Que parece mentira, cara. Cara. Então, a gente não pode ficar batendo nisso. Então, a IA, a gente consegue identificar alguns pontos que muitas vezes é de outras áreas para poder melhorar. Muitas vezes com o tempo, a gente já está trabalhando nisso, mas, por exemplo, vamos supor, né? Você tem ali um marketing rodando, jogando para um carrinho e a IA atacando abandono de carrinho. E aí, do nada, diminuiu a conversão, por exemplo, da IA. É por causa da IA, é por causa do marketing. Então, a gente está começando a criar ali sistemas para a gente poder ter mais clareza do porquê que isso acontece. Porque, teoricamente, a IA ela segue um padrão. Uhum. E se ela está diminuindo a conversão, provavelmente é o perfil do lead. Mas não necessariamente é isso. Pode ser algum problema na IA. Pode. Então, e ela tá teoricamente, ela tá melhorando, porque ela tá aprendendo com a conversão, então ela deveria ficar melhor com o tempo e não diminuir. E não diminuir. Mas então, pode ser uma opção. Mas pode acontecer, pode ser sazonalidade, às vezes o produto ele tem. Então, a vantagem de acoplar a IA num negócio desse, por exemplo, é que você já tem a maturidade de dados de marketing. E agora você traz a maturidade de dados em vendas e combinando esses dados, você consegue ter decisões muito interessantes. Agora, imagina isso a médio e longo prazo. Imagina uma operação dessa com marketing e venda por IA rodando um ano. Você tem ali um histórico de qual o melhor horário de conversão, qual o melhor dia de conversão, talvez uma possível sazonalidade, o que acontece no final do mês. Por exemplo, teve um parceiro nosso que a gente percebeu, a gente estava rodando com ele acho que há 4 meses já, e a gente percebeu ali no 4º mês que do dia 25 para frente caía a conversão. Certo? E aí, a IA, ela trabalha com alguns cupons de desconto nesse parceiro específico. E aí, o que a gente fez? A partir do dia 25, ela oferece o cupom mais baixo de cara. Aí, a gente aumentou a conversão nesse período. Porque o perfil daquele lead, por alguma razão, não sei se é questão de data de cartão de crédito, alguma coisa assim, fazia com que do período do dia 25 ali, dia 26 até o dia 1, dia 2, tava com uma conversão muito mais baixa. E aí, com essa iniciativa, a gente conseguiu recuperar e aumentar a conversão. Então, tem várias coisas que dá para fazer na IA que a gente consegue. Por exemplo, na época da DNC, a gente fazia, às vezes, queria entender, por exemplo, qual ticket vai ter uma conversão melhor. Teste de preço. Teste de preço, por exemplo, certo? E aí, quando a gente faz isso com um vendedor, se o vendedor ele acha que, vamos supor, se subiu, um produto custa tanto, aumentou.
o vendedor pode ser que ele ache que ficou caro, e aí isso vai influenciar na conversão. E o que está influenciando na conversão não é o preço, é a cabeça do vendedor. Total. A IA não tem isso. Para ela não importa se o ticket Tipo, eu não pagaria por esse shampoo 180. Ela não vai... Exatamente. Não fala, né? Exatamente. Ela não vai deixar de acreditar que o produto vale Aham. porque se aumentou o preço. Para ela, o preço é o preço, acabou. Uhum. É esse. Então, e quando você coloca, por exemplo, um treinamento que o preço é esse, ela não sabe que antigamente era outro preço. E ela vai falar aquele preço, vai falar com naturalidade, vai falar normal e vai seguir o processo. Então, a gente teve um caso bem curioso de um outro parceiro que o time estava vendendo com um valor mais baixo e aí a IA começou a vender com um valor mais alto e a conversão manteve. Ou seja, Que massa, a cara. conversão manteve. Então, assim, poxa, olha o dinheiro que eles deixaram na mesa esse tempo todo. E aí, se o cara vê que o produto que era no mesmo dia que tinha, ele viu que vendeu 2 vezes mais, ele começa a acreditar. O vendedor, né? Começa a Exatamente. acreditar mais também na Começa a venda. acreditar mais na venda. Então, assim, a IA, ela não tem essas dúvidas, né? Ela tem que seguir ali, ela segue e vai embora. Então, Cara, a gente consegue fazer essa questão de, por exemplo, validar um preço. Então, porque assim, às vezes, ô Pedro, a gente acha que, pô, se eu abaixar o preço, eu vou converter mais. Isso é um raciocínio muito óbvio, mas às vezes o por trás do óbvio disso não é esse. não é. É barato As- demais pra não falar. É, Não vai ser bom, né? Não é o preço que às vezes determina a pessoa comprar ou não. Às vezes é uma segurança a mais, às vezes é a forma de explicar de uma forma diferente. Uhum. Então, não necessariamente o preço. Às vezes é, mas às vezes não. Então, com a IA a gente consegue testar e entender, por exemplo, qual que é uma... Isso é uma coisa muito louca, cara. Qual que é a faixa de... Porque assim, se aumenta o preço, a tendência é diminuir a conversão. Certo. Mas muitas vezes não é... Às vezes não diminui, Na mas às vezes não é multiplicação. proporcional. Ah, Então, qual que é a faixa de melhor resultado que eu vou ter o maior ticket com a maior conversão? Entendeu? Com o vendedor é muito difícil modular essas coisas. Porque envolve uma série de raciocínios. top. E inclusive depois, se for no WhatsApp, que é o que é, também não tem muito controle no que é. Exatamente. Cara, que irado, né? Porque hoje, num ticket baixo, você coloca teu produto lá, faz tráfego, faz teste AB na página só de preço, né? Tem sua página de Uhum. vendas, tem lá os duas. Uma é 150, a outra 180. Beleza, como que foi aqui o resultado? Você consegue. Mais uma venda de um ticket maior que você quer fazer esse controle saindo de uma página onde a pessoa, você sabe que aquela página tá boa, você já, né, usou tudo que tinha que usar de Hotjar, Clarity, viu que tá na conversão redondinha, tá fazendo teste de preço, quando vai para o WhatsApp não dá mais, até hoje, né? Agora dá. Agora dá. E além disso, né? A gente tem uma outra possibilidade, porque a gente tem esse exemplo que eu dei de abandono de carrinho, mas a gente tem, por exemplo, um teste rodando de transformar uma VSL em um atendimento de IA. Então, ao invés de mandar o Fala aí que essa é boa, essa é top demais. Para quem usa VSL, essa parada é muito massa. E eu sei que tem a galera do Network Digital que usa VSL para vender normal. Exatamente. E... Conta aí, que é massa. Bom, vamos lá. Transformar a VSL numa conversa de WhatsApp. Então, ao invés de mandar o lead para a VSL, você manda o lead para uma conversa de WhatsApp. Nessa conversa de WhatsApp, ele vai fazer exatamente o que tem na comunicação da VSL de maneira personalizada. O que é VSL? Você cria ali toda a copy pensando nos diferentes cenários do seu público. Então você fala, se você tá nesse cenário, eu sei como você se sente, aquela coisa toda, certo? Agora, quando você cai no WhatsApp e a IA começa a conversar, é extremamente personalizado. Então, se o Pedro caiu como lead, ela vai atender as dores específicas do Pedro, né? Então, ela é como se fosse uma VSL individual e personalizada. E aí ela pode mandar, por exemplo, um trecho da VSL, ela pode mandar um vídeo, ela pode mandar um áudio, ela pode mandar um PDF, ela pode mandar uma série de coisas. Que animal. E áudio, óbvio que isso aí já tem também. Exatamente. LP também, então tem parceiro nosso que ao invés de mandar para LP, tá mandando para IA direto. E aí o papel que a LP faria, sabe aquele para quem é, para quem não é? Que tem, então, a IA você não precisa falar isso para todo mundo, você precisa falar, qual é o seu caso? Seu caso é ou não é. Você é empreendedor ou você é prestador de serviço? Exatamente. Tá bom, agora já vou nesse funil aqui do prestador de serviço. E já fala de acordo com o prestador de serviço. Top demais.
Ah, eu tô curioso pra usar no network do digital isso aqui, A gente cara. vai usar bastante, né? Cara, eu tô curioso pra colocar porque a galera cai na página de vendas e fica em dúvida, várias dúvidas, né? O que vai ter de curso, Conteúdo, se de vai ter algum conteúdo. conteúdo. Não sei porque que a galera acha que vai ter conteúdo. Onde que vai ser? São dúvidas muito. Como que vai funcionar e tal. E tem lá. Principalmente tem uma dúvida se funciona pra mim. Esse evento é pra mim? Do tipo, a pessoa que tá no início das vendas e fala assim, cara, eu não vou lá porque eu vou tomar sacolada, porque a galera que tá lá é muito grande. E os muito grandes, eles falam, cara, eu não vou pra lá porque também vai ter... É. Então e é muito louco, porque vai de todos os níveis mesmo, né? E às vezes, cara, é uma questão mais de segurança, garantia, né? Porque assim, a gente fez um teste uma vez lá na época da DNC, tava com o Caio e com a Lari. O Caio cuidava do marketing, a Lari cuidava das vendas. E a gente começou a fazer o quê? Qual que era a nossa ideia? Fazer marketing direto, mandar direto e fazer as vendas ali pelo carrinho. Então a gente começou num processo que era uma LP enxuta e caía com o vendedor tirava o restante das dúvidas. As dúvidas que as pessoas tinham, a gente incluía na LP, aumentava a LP, melhorava a LP para diminuir cada vez mais o trabalho do vendedor e da vendedora. Só que chegou num ponto que a LP tinha todas as respostas, Uhum. todas as dúvidas que as pessoas tinham, mas a pessoa ia lá para falar com o vendedor, algumas, né? Assim, é lógico que isso aumentou a conversão, isso fez com que a conversão aumentasse bastante, mas mesmo assim a pessoa às vezes ia lá. Eu lembro de um caso muito específico, de um curso de Power BI, que a pessoa caía lá para lá e perguntava, tem certificado? E aí na LP tinha o certificado. Aí o Caio virou e falou assim, não, eu vou aumentar o certificado, a foto do certificado. Aí continuou caindo pessoa perguntando se tinha certificado. Aí ele, não, eu vou colocar o certificado piscando. Ele fez um negócio lá que, cara, ficava o certificado pulando assim, ó, na LP, tá ligado? E mesmo assim, as pessoas clicavam no botão do WhatsApp e perguntavam se tinha certificado. Mas não é porque, às vezes, a dúvida dela tem certificado. Às vezes a dúvida dela é, opa, tem uma pessoa do outro lado. Uhum. Não é um golpe, Total. entendeu? Eu tô falando com um ser humano. Então, às vezes, mandava, tem certificado? Aí ela respondia, tem. Aí a pessoa comprava. Ah, boa. Às vezes era isso, entendeu? Então, essa conversa, essa interação, muitas vezes ela é necessária. Então, quando você fala assim, poxa, eu vi lá o network digital, pô, eu vou mandar uma mensagem aqui para ver se essa informação é verdadeira. É basicamente isso. Às vezes é uma segurança que a pessoa tem. E aí a IA ela acaba ajudando nisso, porque uma IA respondendo ali de uma maneira humanizada e uma maneira personalizada, individual, ela consegue resolver essa dor da pessoa e trazer segurança para a pessoa. Agora, quando aquela IA, desculpe, não entendi o que você falou, você pode repetir? Aí já era. Já era. Porque tem muita gente que me pergunta, fala... Vai tirar a dúvida. Antes de tirar a dúvida, a primeira dúvida é... Tô falando com o Pedro? Tem isso. É muito bom, cara. Eu não sei por que a pessoa faz isso. E é muito louco. A pessoa que tá lá vai pro evento de network do digital é uma pessoa que trabalha com o digital. É bem provável que ela mesma esteja usando automações, mas na hora que ela vai comprar, ela quer falar com o Pedro. É muito louco, né? Mas às vezes, Pedrão, às vezes isso aí é porque talvez o network digital esteja muito atrelado à sua cara, né? Porque se a pessoa caísse numa IA, por exemplo, que é a Isa da equipe do Pedro, ela não iria fazer essa pergunta provavelmente, entendeu? Mandando um áudio pra ela, respondendo de maneira personalizada. Você tá entendendo? Eu já falo que não é, né? Ele já começa a conversa já sabendo que não é. Não, já sabe que é a Isa do time do Pedro. Aí vai ter um outro que vai perguntar se é IA, mas a maioria não pergunta. Não pergunta, cara. Ainda não, né? Ainda não. Um dia vai ter uma resposta pra isso. Mas quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de mapear, né? Porque fica cada vez a melhor. corrida do... Tem gente que canta IA, cara. Tem lead que às vezes dá... você é lindo, você Nossa, acredita? tem isso, tem isso. É complicado. É verdade. Não vou falar sobre quem contou isso, mas tem umas doideiras. Tem umas doideiras, né? Quais tecnologias que você acha que ainda não existe, mas a hora que existir vai mudar o jogo com vendas? Tem alguma? A gente falou um pouco aqui, mas tem alguma que você fala, cara, se isso tivesse... Na verdade, acaba sendo uma questão não só de existir, mas uma questão de custo também, né? Então, por exemplo, hoje a IA está avançando e aí pode ser que chegue em algum momento e tenha uma barreira ali de custo. Né? Então, hoje, por exemplo, tem empresa comprando
hidrelétrica para poder sustentar ali um data center, para poder sustentar ali todos os recursos que precisa para poder treinar e rodar uma IA. Então, que é um recurso que já existe. Então, por exemplo, a ligação hoje, principalmente em inglês, já tem ligações de venda que são boas, mas o custo ele chega a ser tão alto que ele custa tipo 5 vendedores. Então, tipo assim, ao invés, sabe, tipo assim, ele custa muito, né? Às vezes até mais do que 5 vendedores. Então acaba ficando uma coisa que é mais difícil de você colocar na operação. Então tem que ter custo e tem que ter acessibilidade, né? Você acredita que a hora que puder, na tua visão, a hora que tiver uma IA ligando com humanizada a preço justo, é o grande salto? Vai A ser gente tá falando de uma coisa que já tá um grande salto. Já tá um grande salto. Mas assim, na tua visão, você fala, cara, se tivesse, você acha que é alguém ligando e... O negócio, a IA, ela tá uma coisa bem diferente do que a gente já teve de outras tecnologias. Tá né? bom, velho. Foi rápido, né? A IA seria mais rápido, né? Mas foi rápido. Então, assim, a IA, cara, ela acaba que vai melhorando a IA. E aí você tem aplicações diversas de IA. Você tem aplicação de IA para venda, você tem aplicação de IA para... Você tem um Grok lá do Elon Musk lá, que ele fala que não é um médico, não é um psicólogo. Então, assim, tem várias aplicações de IA hoje. E a IA, ela tá avançando. Então, todas essas aplicações, elas vão avançando juntos. Né? Então, quando a gente fala de uma IA que tá boa o suficiente para ligar e conversar no telefone. Então, ela tá boa o suficiente para ligar e conversar no telefone, seja sobre venda, seja sobre alguma outra coisa. Então, você tem uma disrupção ali. Então, é o que a galera fala ali, né? O Elon Musk, Mark Zuckerberg, tá todo mundo lutando ali por aquela IA que vai ser a IA super poderosa, né? Que vai ser a IA toda poderosa ali, que vai fazer praticamente tudo e vai substituir a inteligência humana de acordo com eles. Então, essa vai ser disruptiva. Se acontecer e quando acontecer. Pesadíssimo. É pesado, mas aí vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo. a forma que a gente trabalha, vai mudar a forma que a gente pensa, vai mudar um monte de coisa. Cara, agora realmente estamos chegando no fim. Para uma pessoa, dica para uma pessoa que quer vender hoje, sempre vai, a galera que assiste ou iniciante ou já vende no digital. Para quem está querendo começar agora no digital, o que você recomendaria ela fazer? Para quem vai começar no digital. Pode ser que ela já tenha alguma coisa no offline ou ela realmente quer mudar de área e quer começar no digital. Eu acho que a primeira coisa é ela focar na primeira venda do digital. Essa é a primeira coisa. Top. Né? Focar na primeira venda. Geralmente, cara, grandes metas são construídas de pequenos resultados, então, somados, né? Então, um vendedor de alto nível, ele tá sempre focado na próxima venda. A próxima venda é mais importante. Para um vendedor de alto nível, o cara quer fazer 100 vendas, mas a mais importante é a próxima. Top. E aí depois ele faz, é a próxima. E depois ele faz, é a próxima. Então acho que esse raciocínio, para quem tá começando, ele vale muito ouro. Por quê? Porque, cara, primeiro você faz, você vê que é possível, você acredita, você aprende, você vai melhorando. Também não existe uma venda perfeita. Toda venda, ela tem pontos que poderia ser melhorado. Então, você não precisa esperar estar perfeito para conseguir fazer a sua primeira venda, né? Então, cara, tem empresa que às vezes você olha, cara, tá vendendo pra caramba e você olha, a LP tá toda zoada ainda, e tá tudo bem, entendeu? Eles estão funcionando, estão focando em alguma coisa, então tá dando certo. Então, às vezes a gente fica buscando ali uma perfeição, né? A gente, por exemplo, começou a empresa assim, cara, o produto não tava 100% pronto, a gente foi evoluindo e ele não tá pronto ainda, ele tá sempre melhorando, né? Então, assim, ele tá pronto, tá sendo aplicável, mas já passou de um MVP, já vendeu bastante, vende todo dia. Milhões. Os nossos clientes estão vendendo todo dia, né? De sábado a domingo, de domingo a domingo, tem venda de sair 3 horas da manhã. Não, tem venda que é ir atrás, né? Porque a venda nunca sai, né? Alguém tem que trazer a venda, né? Então tem venda que é ir atrás, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, domingo, 4 horas da tarde, certo? Todo mundo vendo o jogo ali do Corinthians e ela tá trazendo venda. Então, assim, acaba acontecendo isso. Então, buscar a próxima venda, não buscar a perfeição, porque se buscar a perfeição não sai do papel. Top. Né? E melhorando com o tempo cada vez mais. Massa. O vendedor é massa demais, cara. Porque vende o... Eu gosto muito da tese de poder... Hoje em dia é possível você viver da sua paixão.
Eu acredito muito. A internet já faz isso há um tempo e agora, mesmo que você não seja bom para vender, existe uma IA, uma revolução de vendas com uma IA que está vendendo. Então, você tem uma ideia que minimamente alguém validou de comprar uma única vez, é possível você construir tudo agora em cima desse império de um sonho seu, que é muito mais fácil todo dia você acordar fazendo coisas e entregar melhor, porque é uma coisa que você gosta. O network do digital é assim. Ele tem há um ano, vai fazer um ano em setembro. É uma coisa que eu gosto de estar com as pessoas, de estar aqui com você. Isso aqui só existe porque um dia existiu o network do digital com um evento que não tinha nada. As pessoas não me conheciam na cidade. Então, né, aconteceu nessa loucura. Então, eu acredito muito que é possível com a inteligência artificial agora não tem mais como, né? Botar tráfego num produto que você gosta, vai melhorando ele e um vendedor vendendo, não acho que tenha outra coisa. Lógico, tem negócio, gestão e tal, né? Mas, pô, vendendo, trazendo dinheiro para melhorar uma coisa que você gosta, para mim, o caminho tá aí. Exatamente. Assim, é sempre importante aprender a vender, isso é fato, né? Todo mundo é importante aprender a vender, aprender técnicas de negociação, comportamento e por aí vai. Mas esse trabalho operacional de ficar falando com, sei lá, 150, 200, 300, 400 leads por dia, não tem necessidade de ser uma pessoa fazendo isso. A pessoa ela pode estar fazendo algo que vai estar gerando mais valor. Né? Ou descansando, enfim. Ou descansando. Beleza, isso é pro cara que está iniciando no digital. E pro cara que já faz sentido agora trazer uma inteligência artificial vendendo para ele, o cara que já está mais maduro ou está na zona morta. Zona morta, só para ficar mais claro agora aqui, eu quero fazer um conteúdo com você de zona morta de escrito e tal. A gente faz. Mas só para ficar claro, existe uma faixa onde não é viável ter um time de vendas porque o ticket não paga, mas também não dá para você sobreviver só com marketing. Operacionalizar ali você sozinho ou ainda com só tráfego direto para a página, para LP. Então existe uma zona aí que é um momento que é a hora do cara contratar. Mas para você olhando para o cara que já fatura hoje, já faz venda, já está validado, já tem uma operação mínima viável, o que você acredita que é o caminho para ele agora, para ele vender mais, sabendo que você sabe? Cara, primeiro ele entender ali onde estão os produtos dele dentro dessa faixa da zona morta, né? Então ele precisa entender onde que tá e onde que ele pode usar a tecnologia ao favor. Então, tipo assim, sempre tem a possibilidade de se aumentar a conversão. Sempre tem a possibilidade de você, quando você gera lead, você muitas vezes não vendeu para aquele lead porque às vezes faltou uma informação a mais, às vezes faltou uma nutrição a mais, às vezes faltou uma segurança a mais. Então você sempre tem uma possibilidade de aumentar a sua conversão, de ter mais resultado, de recuperar, às vezes por velocidade de atendimento, às vezes por processo, por uma série de coisas. Então primeiro é entender onde que estão os pontos ali de alavancagem que poderia ter. E outra coisa, às vezes, Pedrão, às vezes o que acontece? Às vezes a gente acha que está funcionando alguma coisa. Tá funcionando isso aqui, eu tô com o meu time de vendas vendendo, tá tudo certo. Beleza, mas e para escalar? Né? Ou você tá crescendo ou você tá caindo, não tem como. Então, assim, e para escalar? Como é que você vai fazer? Para escalar eu preciso contratar um monte de vendedor. Então, assim, entender, beleza, tá funcionando hoje. Provavelmente, com uma IA, você já conseguiria fazer funcionar ainda melhor. Certo. Ter mais retorno. Mas, principalmente na escala. Porque, por exemplo, eu tenho uma operação hoje que gera 100 leads por dia. Cara, e se algum dia eu começar a escalar para 300, 400, 500, 600, 1000? Cara, imagina eu ter que ficar contratando um monte de vendedor, gerenciando. Quando você contrata vendedor, você começa a ter uma hierarquia muito grande. Né? Então, você tem, por exemplo, uma operação com 60 pessoas no time de vendas, você vai ter ali vendedores, líderes, coordenadores, gerente. Então, você tem uma hierarquia, você fica com uma operação muito mais cara, muito robusta, e aí começa a ter alguns problemas. Se você não bate meta, começa a desandar. A margem estreita, porque se você não bater meta, você tem que pagar a operação. E aí começa, se não bater meta 2, 3 meses, já o negócio começa a desandar, começa a ter um espiral negativo e por mais se crescer, pode cair. Então, com a IA, ela traz um pouco mais de segurança e previsibilidade, o risco ele sempre existe, né? Mas mais segurança e previsibilidade para poder você escalar. Porque você está potencializando o resultado de um vendedor. Você está potencializando o resultado de 2 vendedores, 3 vendedores. Por exemplo, uma operação nossa, de um parceiro nosso, ele tinham vários vendedores. E a IA entrou, esses vendedores eles não foram mandados embora. O que aconteceu? Eles começaram a vender ticket mais caro.
E a empresa não tinha esse ticket mais caro, era um projeto que estava na gaveta. Então ela abriu isso por quê? Porque começou a ter tempo. A IA começou a fazer alguma coisa, aliviou eles. Opa, peraí, tenho tempo. Pô, o que eu vou fazer com esses vendedores? Eles são muito bons, eu não quero mandar eles embora. Então, eu vou... Aquele projeto que estava engavetado, eu vou tirar ele da gaveta e vou lançar. Então, eles estavam vendendo um produto de 500, 600 reais. Os vendedores estavam vendendo um produto de 500, 600 reais. Hoje eles estão vendendo um produto de 3,5, 4. E a IA agendando para eles as reuniões. Então... a gente tem ali um resultado aqui que liberou tempo e liberou pessoas boas para gastar energia aqui. Então imagina o retorno que esses vendedores estão. Porque, por exemplo, se o vendedor ele, ganha, sei lá, 3 de fixo e mais comissão, e antes ele vendia um produto de 500, ele precisava fazer pelo menos 6 vendas para poder pagar, tipo assim, se for contar margem, ele precisaria fazer muito mais vendas para poder pagar o fixo. Hoje, com um ticket de 3,5, 4... ele faz, às vezes, 2, 3 vendas, já resolve, então você não fica mais com aquela dependência. É sempre bom bater meta, mas você não fica mais com aquele risco muito alto caso você não bata. Sim. Faz sentido, né? Total. E aí ele só investir mais em tráfego, ela vai aprendendo mais. Isso, vai exatamente, vai escalando, né? A visão do empreendedor é mais clara, né? Quando a gente vê o dash da meta, é muito irado, né? Exatamente. Quando marca certinho, mas enfim, né? Mas tá lá. Você consegue olhar e ver onde que tá errado o teu funil. Se a pessoa clicou na página, se ela chegou no Connect Rate, se ela chegou até a página onde ela clicou. Pô, é aqui que tá meu problema, não é meu criativo, não é a minha LP. O cara nem chegou. Então, quando você tem esse funil claro, é muito mais fácil. E, cara, eu não imaginava, eu já falei com você várias vezes, o poder que tem realmente de poder olhar pro dash, pro funil ali e ver no padrão o que você pode realmente melhorar pro teu negócio de vendas. Uma coisa que eu aprendi com o Everton, né, lá da DNC Titi, é questão de dados, cara. Se você não consegue controlar aquilo que você não mede. Uhum. Então, isso serve para várias coisas. O peso. Pô, se eu não meço meu peso, como é que eu vou controlar? Como é que eu vou melhorar, né? Os indicadores. Então, para vendas é a mesma coisa. A gente mapeou de um parceiro uma coisa bem legal, cara. Do nada, começou a cair a conversão de agendamento de reunião. Do nada. Poderia ser uma série de coisas. Poderia ser a qualidade do lead, poderia ser uma série de coisas. Mas a gente olhando pro funil, a gente entendeu que todas as conversões estavam normais, baseado com o histórico dos últimos dias, dos últimos 30, 40 dias. Mas a de agendamento, quando mandava o link para a pessoa e o agendamento... Não acontecia. Não acontecia, começou a cair. Aí a gente começou a ver as conversas e as pessoas falavam que estava agendando. A gente foi ver, estava com um problema na ferramenta de agendamento. Olha aí. E essa ferramenta de agendamento não usava só na IA, usava no marketing. Então a gente conseguiu mapear mais rápido ali, por quê? Porque como tá ali a conversa, cara, você viu a conversa. Em marketing, por exemplo, não tá agendando. Você não tem a devolutiva do lead. A gente entrou na conversa, a pessoa mandou lá um comprovante lá, falando que foi agendado. E na agenda não tava. Então ainda parecia que estava. Exatamente. Pra pessoa tava, mas pra gente não. Tá bom. Pro nosso cliente não. Então, o que aconteceu? A gente conseguiu, porque a gente tem a diferença de marketing para vendas é que vendas você tá com um lead ali. Você vai ter a devolutiva dele. Uhum. Ele vai te falar. Agendei. Não agendei, tá com problema no site. Sim. Em marketing você não tem isso. Não, é muito Como que o lead vai falar que o link que você tá mandando ele não tá funcionando? Não tem por onde ele falar. Na verdade tem por WhatsApp, só que aí vai ser com uma IA ou com um vendedor. Irado. Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa, cara. Nossa, tem você muita deve estar coisa. se divertindo, conversando com os clientes e implantando. Não, aprende muito. O meu sócio lá, com as loucuras dele, sempre que eu paro pra conversar, tem umas loucuras de criar perfis diferentes pra testar IA. Tem muita coisa interessante. Cara. Muita coisa, cara. Que massa, cara. Tem o Fred que tá sempre com a gente, ele fala, nossa, sou louco pra ver isso. Aí ele fala, sou louco pra ver isso. Quando tem alguma coisa interessante, ele quer ver de perto, assim, ele fala, cara, sou louco pra ver isso. Cara, Pô, cara, a gente chegou no final do podcast, cara. Passou rápido, hein, cara? Passou, cara. Passou voando. Tem muita coisa pra falar. Eu quero que, antes de você... Eu vou pedir fazer uma antecipação aqui. Vou pedir pra ele falar uma parada no final aqui, mas antes,
Você que está assistindo esse episódio aqui, aqui no YouTube, no teu celular, na tua casa, você pode, se você for de São José dos Campos ou aqui do Vale do Paraíba, você pode clicar aqui embaixo, é o último link da descrição, você pode comprar o seu ingresso para o evento de Network do Digital, onde eu conheci o Pedro, a galera que vem aqui no podcast, e toda a última terça-feira do mês nós nos encontramos num lugar que eu só aviso para quem adquiriu o ingresso. São só 36 pessoas por edição, então clica aqui no link aqui embaixo para você garantir o seu ingresso, para se conectar com empreendedores que faturam 5, 6, 7 e 8 dígitos no digital, até quem está fazendo as primeiras vendas online. Isso vai ajudar você com proximidade a alcançar coisas que você nem imaginava, dúvidas que alguém já aprendeu e pode te ajudar, parcerias que acontecem lá dentro, sociedades, troca de indicações. Cara, muita coisa no ambiente bem massa que a gente criou o ano passado e já está chegando na 12ª edição, então, ou seja, vai completar um ano de aniversário aí, vai ter surpresa e tal. Você, então, clica aqui embaixo para garantir teu ingresso. Pode ser que você caia, é importante, numa lista de espera, porque eu não sei que horas você está assistindo este vídeo. Então, lista de espera, se tiver fechado, deixa seu nome que você vai cair numa comunidade nossa e lá tem acesso com descontos e antecipado. Se você clicar no link e estiver aberto, já garante seu ingresso, porque são muito poucas vagas. E é muito massa. Eu acho. Só fazendo um comentário, é bem legal essa iniciativa sua, Pedrão, porque assim, ó, em vendas, cara, tem um negócio muito louco. Quando você tem um time de vendas, muito do resultado está relacionado à referência do time. Uhum. Então, o time ele tem uma referência. Ele tem uma referência de quantas vendas o vendedor faz, ele tem uma referência de quantas vendas a empresa está fazendo, ele tem uma referência de quantas vendas o time está fazendo por dia, por exemplo. Total. Então, essa referência, o que acontece? Quando a gente tem alguns vendedores quebrando recordes, alguns vendedores passando dessas referências, você consegue subir a régua do time inteiro. Né? Igual o recorde de corrida, por exemplo. Cara, às vezes tem recorde que fica 5 anos sem ninguém bater, quando um bate, aí um monte de gente bate depois. Né? Que não bate mais porque já foi batido. Mas um monte de gente começa a fazer aquele resultado. Então, cara, no digital é a mesma coisa. Então, assim, poxa, às vezes você tá sozinho, às vezes tá na sua casa, tá batendo a cabeça sozinho, tá quebrando a cabeça, tá nessa questão mais solitária. Às vezes algo que você acha que é muito difícil. Cara, é muito difícil fazer isso, é muito difícil. E aí você conversa com pessoas que já têm uma referência maior, você começa a enxergar que não é tão difícil assim. Você começa a enxergar que tem um caminho, que é possível. E isso sobe a sua referência também. Então, é bem legal essa iniciativa que você está fazendo aqui em São José, justamente porque reúne a galera e sempre vai ter alguém ali que vai estar num nível acima de você. Né? Então, é aquele raciocínio, né, que eu acredito muito que é quem está no nível acima de você tem humildade para aprender, e quem está no nível abaixo de você tem humildade para ensinar. Né? Então, você fazendo isso vai fluir, você vai aprender, você vai reforçar seus aprendizados, você vai aprender coisa nova e às vezes algo que parece muito difícil. Fazer minha primeira venda no digital. Bater 1 milhão de faturamento no digital. Bater 10 milhões de faturamento no digital. 20, 30, 100 milhões. Às vezes... Sempre tem alguém que já chegou lá. Alguém já chegou lá. Sempre vai ter, cara. E sempre vai ter. E você, em contato com essa pessoa, mostra para você que é possível e torna mais fácil. Né? Às vezes a referência ela te ajuda a isso. A quebrar alguns paradigmas e romper alguns limites. Você vê que o cara é humano, tanto quanto você está fazendo aquilo, você fala, pô, cara, não é possível que eu não estou fazendo. Aí, é realmente, depois de 11 edições, eu vejo que a galera, cara, transforma, é muito massa. Tem coisas que eu até imagino. Gente que virou sócio, tem um monte de coisa ali, né? Pelo que eu já fui em 2, mas já percebi um monte de história legal. Comprou ali. 3, mas só conseguiu em 2. Top, né? É o cara que tinha um compromisso ali, teve que sair. Mas top. Eu fui, mas não fiquei até o final, né? Eu fiquei 5 minutos. Falei, top. E aí, tudo bom? Eu olhei depois e falei, cara, ele não tá aqui. Sumiu, fumaça ninja. Igual aqueles lead, né? Que manda oi, pum, fumaça ninja some, nunca mais. Eu gostei disso. Faltou o follow-up, né? Top. Cara, a gente falou bastante sobre o níveis de 5 pessoas, 5 leads por mês, não vale o cara contratar uma ferramenta de IA. Mas que momento que é importante para ele te contratar? Qual que é o teu cliente ideal, que você faz diferença na vida dele? E como que ele te contrata?
Tá, para contratar tem no nosso Instagram, no nosso site, só pesquisar Slever AI, né? Slever.ai, né? E a gente hoje, a gente tá focando em quem gera pelo menos 600 leads por mês ali, tá? Porque já é um volume ali considerável que a gente consegue fazer um resultado legal. Justamente por conta de... o cara que tá com, por exemplo, 5 leads, 2 leads por dia, é uma coisa que, cara, uma pessoa falando seria melhor que uma IA, entendeu? Porque, pô, você tem tempo, você tem 2 pessoas pra falar no dia, como é que você não vai falar bem com essas 2? A não ser que sejam... Você não seja bom de vendas. A não ser que você não tenha noção nenhuma de vendas, né? Então, o que acontece? E aí, quando a gente fala de 600 ali pra cima, e que fatura ali pelo menos, sei lá, uns 100 mil por mês, a gente consegue ter, com a IA, a gente tem um incremento percentual. Então, quando a gente tem esse incremento percentual, pô, cara, aumentei 5%, o cara fatura 100, já foi para 105, e por aí vai indo. Então, você consegue ter um resultado ali muito mais expressivo ali quando está nesse patamar. Mas a gente está ali trabalhando numa solução para atender quem tem um volume menor também. E a gente vai ter até algumas opções até gratuitas aí para quem tá começando. Top! Quem é do network do digital pode me chamar, ou pode chamar ele também. Fala, cara, eu te vi no podcast, eu sou daqui de São José, do network do digital, bate um papo lá. Pode ir no network, a gente conversa lá presencial, pode ir lá também, que vai ter novidades. Eu sei que tem coisas massas chegando aí para atender uma galera que não dá conta de vender sozinho ou que ainda não tem um volume expressivo, mas a gente entende também que às vezes atender essa galera faz essa galera crescer e chegar num nível mais rápido se ele tivesse que fazer tudo sozinho. Então esses caras estão top, agradeço que eles pegaram essa onda de fazer abaixar a régua na questão de para você entrar para participar dessa ferramenta. Então estou muito feliz que vocês toparam isso. Obrigado, Alexandre, também, sócio do Pedrão. Tô bem feliz com isso. Eu não sei quando que vai abrir para o mercado. Eu sei que pro network do digital tem algumas coisas vai assim. Vai abrir primeiro pro network digital. Né? Então vai ser top. Se você é do network do digital, chama aí. Se você não foi e é de São José, compra seu ingresso, conversa com o Pedrão. Também tá disponível para falar com ele via Instagram. E... cara, vai pra cima isso aí, vamos pra cima, né? Vai pra cima das tuas vendas aí, que inteligência artificial, agora a nova revolução industrial é a de vendas. Quem tá usando a inteligência artificial pra vender vai sair na frente muito, muito, muito. Por enquanto vai sair na frente. Em pouco tempo, quem não tiver vai ficar muito pra trás, né? É verdade. É uma questão inevitável, não tem como. É verdade. E se você é vendedor... Isso é importante, porque tem uma galera que fala assim, nossa, vai tirar os empregos de todo mundo. Cara, aconteceu com o Uber, aconteceu com a Canva, com os designers, copy no chat. Vai acontecer com todo mundo, e a gente acredita que é só uma evolução. Então, ele deu vários exemplos aqui. O vendedor hoje, a recomendação é ou ir para high ticket ou ir para B2B. Num primeiro momento. Talvez mude, mas a princípio seria isso. Top. E outra recomendação é falar com ele para descobrir como que você participa da comunidade, se você é vendedor. Verdade. Participa da comunidade. Como que é? Ele fala com você no Instagram? Tem link no... pode mandar no Instagram lá. A gente chama o Gil passa todo o passo a passo para entrar na comunidade. E aí a gente tem mentorias a cada 15 dias e um conteúdo ali gravado pra galera manter atualizado e não ficar pra trás. Top, isso é gratuito? É gratuito, cara. Que loucura, hein, cara? A gente ganha dinheiro com a IA e ajuda os vendedores, né? É isso. Top, cara. Que massa. Pô, é muito bom, né? Obrigado, Pedrão. Valeu demais. Tamo junto. Valeu. É isso aí.